sustentabilidade deve ser praticada em cada campo, em cada fazenda, em cada região e em todo o país. Em escala nacional, o papel das associações de produtores rurais para promover a sustentabilidade, a inovação e a competitividade do agronegócio é essencial. Fundada em 1919, a Sociedade Rural Brasileira trabalha há mais de 100 anos na representação e na defesa do setor agropecuário. A entidade é um espaço propositivo na busca de soluções e em defesa de pleitos dos produtores rurais. Ela busca assegurar a valorização, a eficiência e competitividade e a sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Integrante do Instituto Pensar Agro, a Sociedade Rural Brasileira apoia a Frente Parlamentar da Agropecuária e participa do Fórum Paulista do Agronegócio. Como parte de sua história, a Sociedade Rural Brasileira sempre lutou por condições favoráveis aos investimentos e pela redução da burocracia. Para ela, o desenvolvimento do Brasil passa pela modernização constante do setor agropecuário e por investimentos em inovação e tecnologia. Com sede em São Paulo, seus comitês de sustentabilidade, mercados e finanças, jurídico, tributário, governança de terras, bem-estar animal e liderança e juventude geram conteúdos e subsídios aos posicionamentos da entidade. Para conversar sobre o papel da sociedade rural brasileira na ampliação da sustentabilidade da agropecuária nacional, o pesquisador na Embrapa Territorial Evaristo de Miranda conversa com a socióloga e produtora rural Tereza Cristina Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira e da Federação das Associações Rurais do Mercosul. Tereza Vendramini também é membro do Conselho Consultivo da Amazônia e do Conselho Consultivo da Federação Brasileira de Bancos. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E hoje nós vamos conversar sobre a organização dos produtores. Os produtores se organizam em associações, em cooperativas, eles possuem também sociedades, não é? Ligadas a uma cadeia produtiva, a outra cadeia produtiva, mas existem algumas organizações, como a Confederação Nacional da Agricultura, que abrangem todas as atividades da agropecuária. E um exemplo disso é a Sociedade Rural Brasileira, uma entidade muito antiga, com muita tradição. Para conversar sobre a Sociedade Rural Brasileira e sobre os desafios da agropecuária brasileira, nós temos a alegria de receber hoje aqui a Tereza Vendramini, presidente da Sociedade Rural Brasileira. Bem-vinda ao Brasil Verde, Tereza. Obrigada, Evaristo. Eu é que estou numa alegria, sabe? Eu falei para você antes da gente entrar aqui ao vivo, eu falei, Evaristo, chegou o dia, que eu estou esperando esse dia de estar com você e poder conversar aí com seus ouvintes. Muito obrigada pelo convite. Posso te chamar de Teca, como todo mundo te chama? Então pode, você já é meu amigão, lógico que pode, com certeza. Bom. Não, mas Tereza, conta um pouco para nós a sua história, não é? Você tem vínculo com o campo, a sua família, a história rural, quer dizer, antes de chegar à presidência da Sociedade Rural Brasileira e a ocupar esses cargos que você ocupa em diversos conselhos, inclusive da FEBRABAN, não é? E até no Conselho Assessor Externo da Embrapa Recursos Genéticos. Conta para nós um pouquinho a sua história, para as pessoas conhecerem um pouco como é que foi a sua vida, como é que você chegou aí. Obrigada, Evaristo. Olha, é isso mesmo. Acho que antes de chegar aqui na Rural, na Sociedade Rural Brasileira, como você muito bem falou, a Rural, 102 anos, né? Agora em 2022 nós vamos para 103 anos. É uma vida, né? Uma história que a Rural tem aí, sempre em defesa do produtor rural. Eu falo que sempre influenciando as tomadas de decisões do setor, né? Muita gente acompanha a Rural aí há mais de um século. E sempre, Evaristo, a Sociedade Rural Brasileira ouvindo essas reivindicações, o que o produtor está precisando, o que ele está falando, qual que é o caminho, né? E nós seguimos esse caminho junto com ele. Evaristo, e assim, eu sou de família de produtor rural, a vida toda, eu falo que há mais de 80 anos, eu sou a terceira geração, e lá dentro de casa, eu falo que é só isso aí que eu vi. Né, o meu avô era uma pessoa muito simples e eu adoro contar para todo mundo que meu avô e minha avó começaram assim do nada, meu avô carpindo roça junto com os camaradas, na época era camarada, né, que falava,
minha avó levava marmita para ele na roça e eles foram crescendo, trabalhando. Meu pai e meu pai só teve um irmão que foi um grande amigo dele, meu tio Toninho, e muito trabalho, né? Eu vi essas famílias, eu falo, Evaristo, que eu descendo daqueles italianos que chegaram, né? Chegaram no Brasil e vieram tudo trabalhar aqui, né? Que foi o caso do meu bisavô. E assim, chegou a minha hora, 12 anos atrás, de assumir uma pequena propriedade rural aqui no estado de São Paulo, que eu falo que é isso que fez minha diferença. E eu entrei ali, eu sou socióloga, como você falou, eu trabalhava com outra coisa, mas eu tive que fazer essa diferença, eu tive que ser produtiva. Mesmo há 12 anos atrás, a gente já via esse Brasil, o agronegócio, esse crescimento, mas como é importante a gestão, como a gente devia cada vez mais estar preocupado não só com a gestão, mas produzir de uma maneira com qualidade, né? E eu entrei na fazenda, eu falo que eu peço ajuda, muito. Sempre, né? Eu falo que eu não tenho voo solo, nem aqui na Rural e nem dentro da fazenda. Eu sempre tenho meus colaboradores, meus amigos, meus parceiros, e eu aprendi, Evaristo, a fazer pecuária com um agrônomo, que está comigo há mais de 10 anos já, que ele me acompanha. E eu acho que a chegada na fazenda, há 12 anos atrás, eu fui aprendendo a genética, a importância da genética para o meu gado. Eu comecei muito do zero, muito de pouquinho. Eu fui aprendendo a importância do bem-estar animal. Eu nem sabia direito o que era isso, mas eu já tinha uma ideia, sabe, para esse animal que estava comigo ter uma vida digna, ter uma dignidade de não agressão. Era sempre isso que eu pensei. Hoje o bem-estar animal já está caminhando muito, tem coisas assim muito mais maravilhosas que estão acontecendo, mas eu comecei com essa preocupação. Outra coisa, me preocupando muito, assim, além das pastagens, rotacionando o pasto, pensando em qualidade de água. Eu fui aprendendo isso nos cursos que eu fiz. E acho, hoje, né, depois de 2 anos aí de pandemia, que o agro produziu tanto, que a gente sabe, mas, nesse momento, o produtor rural está aí, eu falo que a gente subiu de prateleira na exigência, né? Então vamos falar de gestão. Eu me preocupei muito desde o começo de gestão e hoje, depois desses 2 anos, entrando nesse 3º ano aqui, né, que nós produzimos muito, mas que nós tivemos um aumento de custo muito grande. Hoje a gente está com uma indisponibilidade aí de insumos, né, de alguns itens que a gente já está tendo essa dificuldade. Assim, vários itens aí subiram 100, 200, 300, 400%, uma coisa louca. O produtor rural está com uma preocupação com esse próximo giro. Como é que nós vamos fazer, né, esse próximo giro sendo rentáveis, né? E essa preocupação com esse Brasil, né, que esse mercado interno, que se Deus quiser vai reagir, as pessoas vão voltar a ter um trabalho aí. Então eu coloco aqui mais uma vez a preocupação com a gestão de dentro de uma fazenda. Nós assistimos ainda no Brasil, né, avanços. A gestão é algo que tem que avançar muito, né? Os agricultores se profissionalizaram, até a informática entrou em muita propriedade rural pela gestão, não foi pelo GPS na máquina, nada, começou por aí, o computador fazia a contabilidade, fazia as contas, né, etc. Você tem toda a razão, que o desafio grande é da gestão. Eu cito frequentemente a questão ambiental. Os produtores hoje, os dados do CAR, o estudo da Embrapa mostra, eles preservam 33,2% do Brasil. 33,2% do Brasil. Quer dizer, 2.800.000 quilômetros, né? Uma coisa gigantesca. Olha o desafio de gestão, né? Que é cuidar de todas essas áreas, da manutenção delas, para não ser destruída, para não pegar fogo, para manejar. Quer dizer, são desafios de gestão em todos os níveis. Quer dizer, vem exigências legais e essas exigências se transformam em exigências de gestão. Conta para nós um pouco como é que a sociedade rural brasileira colabora com os agricultores, ajuda. Quem que é a base de produtor hoje da sociedade rural brasileira? No passado, a gente sabe, ela teve uma origem muito vinculada ao café, não é? Mas em São Paulo, mas isso evoluiu. Explica um pouco, as pessoas não conhecem. Quem está conversando conosco aqui, ouvindo, assistindo o programa,
Está em Fortaleza, em Recife, em Belo Horizonte, pessoal da área urbana. O que é a sociedade rural brasileira? Olha, ótimo, né? É uma honra para mim hoje ser, eu sou a 27ª presidente, e tem uma coisa que a gente fala aí bastante, eu sou a primeira mulher a ser eleita presidente em 100 anos da sociedade rural brasileira. E eu falo, Evaristo, que é uma responsabilidade muito grande, sabe? Eu acho que suceder aqui dentro da Rural grandes presidentes, grandes nomes aí que, sinceramente, ajudaram muito o Brasil, participaram de grandes embates, né? Então eu tenho, sim, me sinto extremamente responsável e estou sempre preocupando fazer um trabalho à altura da sociedade rural brasileira. E a Rural, Evaristo, acho que tem alguns preceitos, algumas bases que ela sempre segue aqui. Primeiro, respeito ao direito de propriedade, né? Então, para mim, isso aqui é uma coisa muito fácil, né, de entender, de aceitar e de ter essa luta junto aqui, como sendo hoje a presidente, porque você viu de onde eu vim, né, de uma família de produtor rural, de gente muito simples que trabalhou muito e conseguiu comprar o seu primeiro pedaço de terra, o seu segundo pedaço, e foram assim caminhando. Outra coisa, a sociedade rural brasileira defende muito a livre iniciativa, defende a produção, né? Essa produção aí, os números astronômicos que a gente está vendo hoje, mas quantos momentos difíceis que nós passamos, até com crise de café, que você já sabe, né? Nesses 100 anos em que a Rural não viveu. A Rural também apoia muito esse desenvolvimento brasileiro. Agora, tem uma outra coisa que eu acho muito importante, nós, né, da sociedade rural brasileira e os produtores que estão aqui com a gente cumpre muito, nós temos muito um cumprimento à legislação brasileira, seguimos muito a legislação brasileira, eu acho que isso é muito importante. Agora, Jaci, nesses 2 anos, né, que eu estou aqui como presidente da sociedade rural brasileira, eu falo que tem algumas pautas que já estavam aqui, né, que caminham, e hoje em dia, com, né, o passar do tempo, a gente vai caminhando, vão aparecendo outras. Então tem uma, eu já falei da segurança jurídica, essa é uma grande, né, é uma grande pauta, é um grande desafio que a Rural está sempre junto. Outra coisa, a defesa, né, você falou aí os dados, né, do Brasil de conservação, né, então a nossa defesa do Código Florestal brasileiro, né, a gente está sempre tentando, sabe, seguir, nós seguimos extremamente o código, mas sempre tentando essa defesa, que ele seja efetivamente cumprido, né? A gente discorda de ações isoladas aí, que sempre uma vez ou outra vêm sendo encaminhadas ao Poder Judiciário na tentativa de invalidar o nosso Código Florestal brasileiro. Essa é uma grande pauta aqui da Rural. Outra coisa que eu acompanhei muito nesses 2 anos é a regularização fundiária, né? O pouco que eu pude viajar aí pelo Covid, eu tive em alguns lugares aí do norte do Brasil e fui até numa entrega, andei nos assentamentos, no meio dos pequenos produtores, tenho isso tudo comigo, mas eu participei também da entrega de títulos aí, quando o presidente Bolsonaro foi junto com a nossa ministra Tereza Cristina, eu estive numa dessas entregas de título, participando isso, a Rural estando presente. Evaristo, eu acho que tem tantas outras pautas, né? Você falou hoje aqui praticamente de conectividade, né? E eu falo, se a gente, né, esse produtor que está comigo hoje, eu tenho assim uma proximidade muito grande com os pequenos produtores rurais aí do Brasil, tenho andado bastante, me conectado com eles, e quando eu falo de conectividade, eu falo que é a introdução de novas tecnologias para esses pequenos produtores também, para o grande, para o médio, para o pequeno. Outra coisa, a demanda de novas fibras, né, que esse Brasil tem muito. Outra coisa que a gente tem acompanhado, que acho que é uma pauta importante, já caminhou muito no Brasil, infraestrutura e logística, né? O ministro Tarcísio tem caminhado, feito um grande trabalho, mas nós temos uma demanda reprimida. E aí, Evaristo, quando a gente vê, né, eu estava vendo os números do agro, é lógico que tem uma demanda reprimida, né, nesse Brasil, no agronegócio. Eu estava vendo assim, que as exportações brasileiras foram de 280 bilhões, é um recorde histórico. Quer dizer, um agro que está produzindo, que está caminhando muito, e um superávit aí comercial brasileiro de 61 bilhões.
é outro recorde histórico. Então, eu acho que nós temos tanto ainda para caminhar, quando parece que está arrumando alguma coisa, né? Lembrei de outra coisa, Evaristo, a questão indígena, o marco temporal, né? Eu já estive com alguns ministros aí do STF, estive com o Rodrigo Pacheco, estive com o Dias Toffoli numa ocasião, entreguei um parecer aqui de um dos conselheiros da Sociedade Rural Brasileira, pedindo sempre, mostrando o lado do produtor rural. E essa questão do marco temporal, eu tive muita ajuda do Dr. João, da CNA, sempre junto, e a frente parlamentar também. Agora, só para fechar, que eu estou falando demais, Evaristo, eu acho que o nosso maior desafio é a imagem do agronegócio. Essa daí é uma luta, né? Eu falo que é uma luta eterna e a gente está sempre aí, né? Nós, produtores rurais, com cobranças, ameaças de embargo, retaliações. E para o produtor rural, para mim, que tem oportunidade de algumas vezes, né? Que eu falo que é pouco, eu deveria estar mais com esse produtor, eu acho que dá uma sensação de frustração muito grande para esse produtor que está lá naquele nortão do Brasil, no meio do Brasil, e tem essa cobrança que na 99,9% é indevida. Né? Tá com você, Evaristo. Não, você deu um panorama bastante amplo aqui, eu acho que você tocou aí pelo menos esses 6 pontos, né? Você falou primeiro do Código Florestal, isso continua na pauta. É impressionante como existe locais em que o Ministério Público do Estado não reconhece os artigos do Código, a aplicabilidade do Código, né? E você tem impasses mesmo, e os produtores numa insegurança, né? Existe um projeto de lei agora do senador Reise, né? Que clarifica bastante a questão temporal, né? Espero que isso ande logo lá no Senado, porque isso definitivamente, não que vai resolver todos os problemas, mas ajudaria muito no Código Florestal e é terminativo, quer dizer, se ele for votado na comissão, ele entra para andar. Quer dizer, acho que são problemas, a cada um deles eu tenho vontade de vincular as soluções e o que está sendo implementado. Isso não adianta, hoje a gente vê muito no agro queixa, análise, reclamação, carta de protesto, etc., mas a gente precisa implementar as soluções, né? Acho que na regularização fundiária o país avançou muito nesse último ano, né? Está avançando, mas é uma coisa ainda para 10, 20 anos para você conseguir. E sem regularização fundiária, como você disse, é a mãe de todas as batalhas, porque não tem regularização ambiental, não tem rentabilidade econômica, nada disso, né? Colocou o tema da conectividade, que é fundamental, no campo. A gente vê como a inteligência artificial está chegando no agro, né? Quer dizer, hoje grandes empresas de insumos já oferecem sistemas capazes de responder milhares de perguntas, né, aos agricultores baseado em inteligência artificial. Isso vai revolucionar a assistência técnica, né? Nós vamos entrar num outro tipo de assistência técnica, mas precisa ter conectividade, porque senão você não acessa os dados, as informações, etc. Eu acho que você deu um panorama assim, dos temas candentes mesmo. Da infraestrutura, nós evoluímos muito, há pouco tempo saiu um artigo agora nos Estados Unidos mostrando como os americanos vão perder competitividade com a melhoria na infraestrutura logística do Brasil, né? Mesmo assim, você vê a ferrovia tão necessária, né? Está lá a Ferrogão parada, não é? Por uma questão do Supremo Tribunal, etc., questionamento, e as coisas são realmente muito difíceis, os agricultores têm esse mérito de persistir. Agora, nesse momento, para terminar nesse último ponto seu da imagem, né? Mas eu queria te ouvir, quer dizer, a imagem do agro, ele é maltratado até por aqueles que ganham dinheiro em cima do agro, né? Até por quem vive do agro, quem é alimentada pelo agro, né? Nós tivemos agora há pouco essa polêmica aí da segunda-feira sem carne, né? Isso voltou agora a repercutir em outras áreas, mas a gente nota que agora o agro também está mais reativo, né? Como é que você vê esses conflitos aí de imagem e qual deveria ser a posição da sociedade rural brasileira nisso? Obrigada, Evaristo. Olha, eu acho que a gente está, sim, né, vivendo isso daí, né? Acho que vivendo cobrança, como eu disse, ameaça de embargos, retaliações. Hoje eu não consegui ler ainda um artigo
que um grande frigorífico aqui, brasileiro e internacional também, ele já está sendo podado de alguma maneira, aí é um fato que já está acontecendo por uma grande rede, né? Isso é uma coisa aqui dessa semana, ameaçado por, né, desmatamento, alguma coisa assim. Então, assim, isso eu acho, Evaristo, que a primeira coisa, isso é um fato. O Brasil está sendo cobrado, sim, está tendo muita cobrança, né? E a gente está sofrendo muito com a opinião pública, cidades, né? Essa parte urbana aí, né? Então, você vê como a gente sofreu. Vamos pensar até numa outra coisa que é incontrolável: incêndio. Né, os incêndios do Pantanal e da Amazônia aí que a gente teve, e o agronegócio acaba sendo, né, foi muito cobrado. Então, causa danos, sim, causa danos para essa cidade, né? E o agronegócio sempre retratado como vilão. Agora, Evaristo, eu estou aprendendo demais aqui na sociedade rural brasileira, e eu já falei um pouco anteriormente, eu não tenho voo solo. Graças a Deus, eu tenho aqui alguns conselheiros, 3 vice-presidentes que me acompanham muito. Então, a gente troca muito. Como é que nós vamos fazer agora? Como é que nós vamos agir nessa situação? E alguns consultores que estão comigo que se juntaram e a gente troca muito. Então, hoje eu falo que a melhor coisa, Evaristo, eu acredito, eu aqui na minha maturidade aprendi, é sempre sentar numa mesa e discutir. Sempre, sempre. Como é que nós podemos caminhar nisso aqui? Como é que nós podemos, de alguma maneira, fazer alguma coisa positiva, proativa, que vai dar certo? Não acredito muito em agressividade. Eu acredito, sim, que acho que foi assim que eu cheguei até aqui, com uma boa conversa, uma boa discussão. Não que ela seja sempre amigável, mas que ela seja muito mais efetiva. É verdade. E hoje, muito da sustentabilidade, né, depende da inovação, né? Sem inovação, você não é rentável e você não é sustentável. Se você voltar para o neolítico, você quebra, né? Você vai à falência. Você tem que ser rentável, você precisa de tecnologia. Tecnologia é quase que sinônimo hoje. Sustentabilidade, inovação e rentabilidade. Essas coisas andam muito juntas, né? E a Embrapa e a inovação têm um papel grande no Brasil. Como é a sua ligação e a ligação da sociedade rural brasileira com a Embrapa e com o sistema de pesquisa agropecuária e de inovação no Brasil, hein? Olha, essa daí é a melhor pergunta para mim, que é pessoal. Quando você me pergunta como que é a minha ligação com a Embrapa, que eu falo que é a minha escola, eu te falei que eu comecei numa fazenda, sinceramente, uma pequena fazenda aqui no interior de São Paulo, e eu fui muito, isso eu conto muito para meus amigos, tenho muitos amigos da Embrapa hoje no Brasil, os pesquisadores espetaculares. Se eu começar a citar o nome de um aqui, eu esqueci do outro, mas eu tenho amigo desde o Pará, Mato Grosso do Sul, todo mundo dentro da Embrapa, lá em Brasília, e eu comecei a aprender a ser pecuarista também sentado nos bancos lá da Pecuária Sudeste, aqui no meu interior de São Paulo, indo lá com o meu caderno, anotando sempre, fui caminhando ali. Depois, a minha outra ligação com a Embrapa, eu tive a oportunidade de conhecer o Dr. Maurício, que na época era presidente, e quando a Embrapa fez 45 anos, eu já era diretora aqui de pecuária na Rural, há uns anos atrás, e o Dr. Maurício foi uma surpresa para mim, sinceramente, nunca imaginava, me homenageou como liderança nacional. E eu fui até Brasília, levei minha filha, falei, nossa, isso aqui é demais. E agora, Evaristo, né, eu estive até numa viagem na Embrapa Amazônia Ocidental. Eu falo que com a Embrapa eu chego em lugares que eu não chegaria, eu e qualquer brasileiro, que a gente não chegaria sozinho. E estive na Amazônia Ocidental e fui ver um projeto de Guaraná. E a gente anda, né? Eu adoro contar, no meio do rio, aí você para o barco da Embrapa, você anda no meio da floresta, e eu estive na comunidade São Francisco de Mainã, lá junto com o pessoal responsável, Everton, meu amigo, e foi um espetáculo. E agora eu recebi, né, um convite aí, como você diz, para fazer parte desse comitê assessor aí externo da Senargem, que é a Embrapa, Recursos Genéticos e Biotecnologia. E eu falo que a minha escola, que me ensinou, né, Evaristo, até hoje, está me convidando para fazer parte. Então, pensa numa pessoa contente, sou eu. Tereza, eu queria agradecer muito a sua participação. O nosso tempo já acabou,
né? Que Falamos pena. de muita coisa. Eu te deixo a palavra para uma palavrinha final sua, mensagem final sua. Muito obrigado, viu? Varisto, obrigada a oportunidade, obrigada a nossa Embrapa, né, da oportunidade que você está me dando aqui, até de falar com a nossa Embrapa, e um abraço para todos os nossos amigos, produtores rurais que estão nos escutando do Brasil inteiro. Abração. Valeu, muito obrigado, e aguardamos então vocês de novo aqui na semana que vem no Brasil Verde. Até lá!